Você já parou para pensar na quantidade de sódio que consome todos os dias? A substância está presente em salgados e em doces também, principalmente nos industrializados, para dar mais sabor e conservar os produtos por mais tempo. E apesar da importância dele na dieta, o consumo em excesso pode provocar inúmeros problemas de saúde. É isso mesmo, doutora Tainá Ataíde, nutróloga, que está aqui com a gente para conversar sobre o sódio. Tô certa nas minhas colocações? Certíssima, Fernanda, é isso mesmo. O sódio ele é super importante para a saúde, ajuda nas sinapses nervosas, ajuda a contração muscular, mas infelizmente o excesso traz danos importantes à saúde e inclusive ajuda a engordar. O excesso de sal ele está relacionado com o aumento da obesidade, com o aumento da diabetes, ele está relacionado com o aumento da hipertensão, né, da pressão alta. No Brasil, a ingestão do sal, ela ultrapassa em 4, 5 vezes a ingesta de sal recomendada. Para a gente entender bem, o sódio é importante, a gente tem que consumir o sódio, mas qual é a quantidade ideal? Certo. A recomendação de ingestão de sódio é de 2 gramas por dia. E isso é bem pouco, entendeu, Fernanda? Porque assim, o sódio ele está escondido na maior parte dos alimentos industrializados. Certo. Existe sódio no alimento natural? Existe sódio, sim, no alimento natural. Quais, por exemplo? Nas carnes, entendeu? Então, assim, aves, frango, por exemplo, ele tem muito sódio. Certo. Agora, é importante a gente lembrar que sódio não é sal. Sódio não é sal. Na verdade, o sal de cozinha, que é o mais comum, ele é a formação do sódio junto com cloreto. É uma proporção entre 60% e 40% entre o sódio e o cloro. Fazendo um top 3 de quais alimentos têm mais sódio. Industrializados, servem os industrializados. Quais você diria pra gente? Tem os muito ricos em sódio, são bacon, queijo parmesão, que eu sei que eles estão na moda por conta da dieta low carb, eu até gosto deles. O problema está em colocar sal a mais nas comidas, entendeu, Fernanda? Quando a gente acrescenta, além de comer isso, a gente ainda acrescenta o sal, aí isso se torna um problema. É o de sempre, né, doutora Tainá? A gente pode comer tudo contanto que tenha no equilíbrio. Exatamente, Fernanda. Aqui você trouxe alguns alimentos, tem um apelo de dizer que é saudável, mas não é bem assim. Exatamente. Então assim, Fernanda, e vale a dica para todos, os alimentos industrializados, para conservar os alimentos, na maioria das vezes eles usam o sal. Mesmo produtos diets, eles colocam uma quantidade de sal maior do que o que deveria. Que é o caso do... Por exemplo, o caso do refrigerante diet. Biscoito recheado. Batatinhas, macarrão instantâneo, mesmo veneno, light, né? É um veneno. Agora, esses cookies naturais, que é tão bom pra gente enganar práticos, prático, né? Tem aquele apelo de ser saudável. Mas mesmo assim, se você não tiver cuidado, você ultrapassa a quantidade de sal necessária. Já não vou comer. Pro dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, biscoitinhos integrais, mesmo eles sendo integrais, eles também têm uma porção, tem mais de 6% da recomendação de sódio por dia. Queijos como o Minas Frescal, ele também vai ter uma quantidade de sal bem alta. A falta de sódio, de sal também, acarreta algum problema? Porque a minha filha não tem nem 2 anos ainda e eu ainda não dei sal pra ela. Tô certa? Aí, Fernanda, se perguntar a minha opinião, você tá, entendeu? Porque o sal, ele já tá incluso nos alimentos, como a gente tá falando, entendeu? Então, assim, não precisa você adicionar um sal extra. Se fosse para cortar 3 alimentos. Seriam os alimentos em conserva, os alimentos embutidos e os refrigerantes. Refrigerantes, Com né? certeza. Ok. Doutora Tainá, agora fala pra gente as opções de sal que existem no mercado. Então, gente, esse aqui é o sal comum. Numa grama dele de sal, ele possui 400 miligramas de sódio. E é um sal que vem do sal marinho, porém ele passa por processos de refinamento. O sal do Himalaia, que está super na moda agora,
né? E eu particularmente uso muito na minha casa. Ele é adicionado de 80 minerais. Ele tem um pouco menos de sódio. Ah, tem menos. Ele tem um pouquinho menos de sódio, o que é bom. Esse aqui é o sal marinho. O sal marinho, ele é parecido com o nosso sal de cozinha comum, mas ele não passou por esses processos de refinamento. Mas a proporção de sódio deles é a mesma. Ainda existem outros sal, como o sal negro, que tem uma origem vulcânica, que também é rico em ferro. Existe, por exemplo, a flor de sal. A flor de sal, bem lembrado. A flor de sal, ela tem um sabor ótimo, mas ela só deve ser usada com o alimento finalizado, porque é um dos campeões na concentração do sódio. É muito alto. É só colocar bem pouquinho. Sim, só para sentir o sabor. Doutora Tainá, então, para terminar, alguma colocação especial pra gente em relação ao sal, ao sódio, à nossa saúde? Sim, a minha dica é optar por alimentos naturais e você fazer sempre a comida em casa, porque quando você cozinha em casa, você pode controlar a ingesta do sal, o quanto que você adiciona na comida. Uma outra dica é colocar o sal após o preparo final do alimento, porque também você pode diminuir assim a quantidade de sal. Agora, só mais uma perguntinha. Para as gravidinhas, alguma colocação especial? Grávidas, vocês sabem que o sal ajuda a reter bastante líquido e aumenta a pressão arterial. Então, o menos é mais. Doutora Tainá, então fica aqui comigo que agora a gente vai assistir juntas o quadro Fica a Dica, que hoje vai falar sobre cabelo, um cabelo bonito desse. Vamos lá, preste atenção nas dicas. Com certeza.